Beleza? Se duas pessoas estão conversando, você chegaria sem pedir licença para poder orar nessa pessoa? Você acha que se uma pessoa estivesse conversando com alguma autoridade, você chegaria sem pedir licença e oraria para essa pessoa que está conversando com a autoridade? No caso, um governador, um prefeito, um pastor presidente, quem sabe até o presidente de uma nação, do Brasil. Você chegaria para conversar com essa pessoa sem pedir licença? Você chegaria para orar, você bem direto aqui, sem pedir licença, ou você esperaria primeiro a pessoa conversar, terminar a conversa e depois ir orar por essa pessoa? A gente vive hoje uma falta de ordem, decência no culto a Deus, em principal em relação à oração. A pessoa está lá orando, falando com Deus, a autoridade máxima, a autoridade suprema da terra e do céu, e as pessoas não têm respeito de você estar ali orando e falando com Deus. Você está falando com Deus, você não está falando com homens, com autoridades que vem e vai. Você está falando com a autoridade permanente, a autoridade de Deus. É interessante que pessoas que não congregam, que não frequentam igreja, que não tem posição, que não é líder, se eles veem uma pessoa orando, eles têm uma reverência. Pessoas têm um respeito. Tem pessoas que entram numa congregação, ela tem um respeito, ela tem uma reverência ali com aquele lugar. Mas pessoas dali, líderes, não têm respeito. Vai acostumando, parece que está entrando em qualquer lugar, menos na casa de Deus. Parece que está em qualquer lugar, menos diante do Senhor. A pessoa está lá orando, falando com Deus, buscando a Deus, e uma pessoa chega e começa ali a orar em cima de você, você dialogando com Deus. Eu não estou falando aqui da pessoa não poder orar sobre a outra. Mas eu acredito que tem um momento e a hora adequada para isso. A pessoa já está falando com Deus, aí a pessoa chega lá na pessoa e começa a orar em cima da pessoa, tocando na pessoa, atrapalhando a sua oração com Deus. Imagine você conversando com alguém, com seu pai, com sua mãe, que é uma autoridade sobre você, o seu chefe, e de repente uma pessoa começa a falar no contexto de estar orando, e você não consegue mais ali dialogar com a outra pessoa. Você não consegue mais dialogar. Você está conversando com uma pessoa, e uma pessoa começa a orar, você não vai conseguir dialogar com outra. Você vai falar com outra e a outra aqui orando em cima de você. Ou se você está conversando com uma pessoa e a pessoa chega para conversar com... Eu estou conversando aqui com você aqui. Vamos supor que se fosse meu pai, minha mãe, meu chefe, um presidente de uma congregação, um presidente da república, e eu estou aqui conversando com você. Eu te devo reverência, eu te devo respeito por você ser uma autoridade. Aí eu estou aqui conversando com você. Aí uma pessoa vem aqui e começa a conversar comigo. Aí eu viro. Aí eu começo a conversar com a outra e te deixo a ver navio. A gente, quando está de joelho, gente, a gente está orando, a gente está falando com Deus. Se Deus mandou você orar por mim ou por outro, espera a pessoa levantar da oração. Ou você pode orar lá de onde você estiver. Você pode orar por outra pessoa lá no seu quarto, na sua casa. Está na congregação, você pode escolher um lugar na congregação e interceder por essa pessoa, se é só orar. Agora, se for um recado de Deus, se Deus está mandando você entregar o recado, aí é outra situação, porque você está ali de joelhos, orando, falando com Deus,
E daí a pessoa vem trazer a resposta daquilo mesmo que você está orando. Aí é uma situação diferente. A pessoa está pegando um recado, uma profecia de Deus. Agora, orar por orar, a pessoa já está orando. A pessoa está falando com Deus. Eu estou falando com Deus. Isso eu falo quando vem para orar. Fora pessoas que vêm para dar recado ou pedir oração. Nesses dias mesmo, eu cheguei num obreiro. Já 2 vezes aconteceu, eu dobrar meu joelho. Uma vez ele chegou, irmão, e eu orando por uma situação crítica, orando por uma pessoa que eu amo muito, que eu gosto muito, buscando aquela convicção, né, que você tem que estar orando até gerar uma convicção no seu coração, uma fé. Ora aí pelo pastor, que o pastor está passando uma grande luta. Não era algo que ele poderia pedir antes, não era algo que ele poderia pedir depois. Ele não poderia escrever um bilhetinho, não, mas a pessoa tem que ir quando você está orando e atrapalhar o seu diálogo com Deus para pedir oração por alguém que ele mesmo podia estar orando. Naquele tempo que ele está ali para pedir oração, ele podia estar lá no banco dele, lá, dos obreiros, e orando. E esse mesmo irmão, em outra vez, estou lá orando de joelhos, buscando a Deus, diante do Senhor, apresentando ali pessoas queridas, pedindo a bênção do Senhor. Esse irmão me tocou no meu ombro, eu fiz um sinal para ele esperar. Ele não se dando por satisfeito, ele começou a me sacudir, eu fiz um sinal para ele esperar, afastei um pouco, para ele entender que era uma situação urgente a qual eu devia orar. Aí ele, não satisfeito, veio no meu ouvido e falou assim: ora pelo trabalho de evangelismo. Aí o que eu fiz? Em uma oportunidade eu encontrei ele e falei: irmão, quando eu estiver orando, falando com Deus, e o irmão tiver algum recado, quiser pedir oração, o irmão deixa um bilhetinho, ou deixa eu terminar de orar, ou fica me esperando antes, porque geralmente eu chego mais cedo na congregação para orar. Então chega mais cedo e me espera e pede oração, irmão. Mas não na hora que eu estiver orando, irmão. Na hora que eu estiver orando, deixa eu orar, deixa eu falar com Deus. Às vezes eu estou precisando ali. E às vezes você está gerando aquela convicção, a pessoa vem e te atrapalha. E ontem foi ter um dia com Deus na congregação. Aí eu estou ali orando, buscando a Deus. A esposa desse irmão veio e começou a orar em cima de mim. Eu falei: meu Deus do céu, que falta de respeito, Senhor. Sabe, você está ali diante de Deus, gente. Você está ali orando. Ah, mas Deus mandou. Ué, mas naquela hora você já está falando, a pessoa já está falando com Deus. Eu lembrei de uma situação. Eu fui visitar uma congregação, não é onde eu estou hoje. Eu estava lá, aí a pastora, né, a esposa do pastor, melhor dizendo, estava pregando. Aí uma irmã saiu botando a mão na cabeça das pessoas e orando, que às vezes você não conseguia ver a irmã pregando e não conseguia ouvir porque ela estava orando pelas pessoas. Aí quando ela chegou em mim para orar, Deus mandou orar pelas pessoas aqui, irmão. Aí eu falei para ela assim: na hora da pregação, irmã, Deus mandou a irmã orar na hora da pregação, não pode esperar terminar a pregação não, para a irmã orar pelas pessoas. Eu não falei que não foi Deus, eu não disse que não foi Deus, eu só disse que você não podia esperar. Não, mas Deus mandou agora. Eu falei: irmão, quando Deus está falando, o que o homem faz? Aí ela se cala. Eu falei: pois é, você está lá pregando, quem é que está falando lá? Aí ela ficou meio sem jeito. Eu falei: não, depois a irmã pode orar por mim, agora eu quero. E ali naquele diálogo já estava atrapalhando eu ouvir a mensagem, e já estava atrapalhando os outros. Ela já estava atrapalhando já o culto. E essas pessoas acham que estão sendo direcionadas pelo Espírito Santo. Você está falando com Deus, você está com diálogo com Deus, e a pessoa acha que o Espírito Santo vai atrapalhar o seu diálogo com Deus. O Espírito Santo vai atrapalhar você de ouvir Deus, porque quando você está ali orando, Deus está falando com você também ali. Às vezes Deus fala até dentro das nossas próprias palavras, daquilo que nós estamos ali orando, nós estamos buscando uma convicção. Então quando você está orando, o Espírito Santo te dá uma direção, um foco. E tem pessoas que se distraem com isso e perdem a direção da bênção que Deus está pronto para te entregar. Às vezes eu vejo até com o pastor está lá chorando, orando, o olho fechado. Aí o obreiro chega lá com um bilhetinho, com carta de apresentação. Será que não pode esperar o pastor abrir o olho? Espera um momento que ele está mais assim, olhando para as pessoas, e atrapalha a oração. Eu já vi, a pessoa vai orar no microfone e tomar o microfone da pessoa para apresentar alguém que está chegando na congregação, que tem título, que tem aparência, ou que é parente.
Gente, a pessoa está orando, a pessoa está falando com Deus. Você toma o microfone da pessoa para apresentar a pessoa que está chegando no culto, a pessoa está orando, está falando com Deus, gente. Irmãos, então quando a Bíblia fala sobre ordem e decência, é sobre essas coisas. Há um momento certo e adequado para certas coisas que às vezes o próprio Deus pode ter te pedido. Eu não estou achando ruim da irmã vir ter orado. Eu preciso de oração. Eu preciso da intercessão do Espírito Santo. Eu preciso das suas orações se você é uma pessoa que ora. Mas eu não preciso que você atrapalhe a minha oração com Deus. Eu não preciso que você atrapalhe o meu momento com Deus. Então era algo que ela poderia ter feito depois. Ou quando eu estivesse sentado. Irmão, eu posso orar pelo irmão? Irmão, Deus mandou eu orar pelo irmão. E orasse por mim, mas na hora que eu estou falando com Deus. Irmãos, façamos uma reflexão, irmão, de ordem e decência, da verdadeira reverência a Deus, irmão. E não seja guiado por espíritos enganadores. Seja guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não é bagunça. O Espírito Santo não é desordem. Aí aquele cachorro vai atacar uma pessoa, uma criança, outro cachorro, ou a própria pessoa em si. Aí alguém mata aquele cachorro. Essa pessoa que matou, provavelmente ela vai responder pelos maus tratos. Mas quem deveria responder pelos maus tratos é o dono, que deixou o cachorro naquela situação, à mercê de cometer ou ser vítima de uma violência. Não é a pessoa que está se defendendo, mas é a pessoa que permitiu aquela situação. Eu comparo um mau manejo, dentro desse contexto, com uma pessoa que a pessoa bebe bebida alcoólica, ela se embriaga e ela vai dirigir. Ela está assumindo o risco de uma fatalidade. Ela está assumindo o risco de um acidente, às vezes até com morte. Então uma pessoa que deixa o seu cachorro solto na rua, que não adestra o seu cachorro, que não tem dominância, que não tem liderança, que não tem um mínimo de cuidado básico na segurança, essa pessoa está assumindo o risco de acontecer uma fatalidade. E quando acontece, essa pessoa é vítima? Não, ela é culpada. A pessoa que bebe e sai para dirigir, ela mata alguém. Então, o culpado é a pessoa que ela atropelou? Não, o culpado é ela, que assumiu o risco de dirigir embriagada, de beber e dirigir e beber. Então, se uma pessoa está aqui, descendo doidona, cheia de droga, cheia de cachaça, aí ela me atropela aqui, o culpado sou eu que estou aqui, não é ela que está doidona ali bebendo não. Então, dentro desse contexto, o culpado é a pessoa que se defende do ataque de um dog que está no mau manejo. O dono do dog é a vítima. E quem se defende é o culpado? Não. O culpado é quem está com o mau manejo. Quem está se defendendo ou defendendo sua família, alguém que gosta, é vítima.